fazer alguns apontamentos. Então temos aí as divisões da lição. E aí as contribuições que eu quero trazer é o seguinte: a dimensão material do corpo, né? Então, só fazer a leitura aqui da introdução. Nessa lição estudaremos a mordomia do corpo. Nela destacaremos o valor espiritual e a grandeza da obra criadora de Deus. A Bíblia mostra que o Criador fez o homem do pó da terra, dando-lhe vida e tornando-o à sua imagem e semelhança. Quando compreendemos essa verdade bíblica, tornamos-nos responsáveis pelo zelo do nosso corpo perante o Criador. Pois, segundo a sua palavra, o corpo do cristão é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6:19. Então, teremos aqui a dimensão material do corpo, a formação maravilhosa do corpo. Eu quero trazer uma contribuição da enciclopédia de apologética, tá? Evidências de inteligência, complexidade específica indica uma causa inteligente, a confirmação da teoria da informação, a confirmação da biologia molecular, conclusão. Então, essa é a contribuição para a primeira parte. Para a segunda, a estrutura do corpo humano, contribuição do dicionário de cristianismo e ciência, evolução humana, teoria da origem única, mutação e seleção não guiada são suficientes? Quanta mudança necessária? E depois, também para a segunda parte, uma contribuição de um vídeo do Dr. Enéas Carneiro, explicando por que ele acredita em Deus. Por que estou trazendo esse tipo de contribuição? Por que esse enfoque? Porque aqui estamos falando acerca do corpo, tá? Do soma, da totalidade do ser. E dentro do soma, o sarx, a carne. E em relação à carne, sua constituição. Dentro da constituição carnal, vamos ver aqui, ele vai trazer algumas definições sobre toda a complexidade do corpo humano, tá? E quando falamos acerca disso, é inegável o confronto, né, a polêmica entre as visões naturalista e criacionista, tá? A visão naturalista tem sido comunicada nas escolas, nas universidades, na mídia, em todos os lugares que nos cercam, né, que chamam a si de mundo secular e que se arrogam o direito de terem a palavra final, tá? Se colocam como uma visão neutra, se colocam como uma visão científica, uma visão superior. E aí, quando nós temos essas falácias reinando, e a nossa cosmovisão está sendo silenciada por essa dicotomia, né, secular-sagrado, nós guardamos nosso posicionamento, vamos colocar religioso, tá? Porque religião é uma palavra que tem sido bastante distorcida. Mas nosso posicionamento de fé, vamos colocar assim. Quando guardamos nosso posicionamento de fé para um âmbito particular, damos espaço ao inimigo reinar. Damos espaço a ideologias satânicas dominarem. E aí, quando vemos eles tomarem todo o quintal, né, e tentar invadir a casa, aí a gente vai entrar em desespero. E aí, quando nós vemos, você está servindo a Deus, você está sendo fiel, mas o adversário está ganhando sua família, o adversário está ganhando seu filho, está ganhando sua filha, tá? Eles vão crescer, mesmo que você os leve para a igreja, a mente deles já está totalmente saturada de ideias seculares, a visão dele acerca da Bíblia é que ela é apenas um livro para a antiguidade, tá? Um livro mitológico, um livro que não tem autoridade, tá? Que não diz a verdade, mas que diz simplesmente explica a realidade através de mitos e fábulas, tá? E aí, quando essa pessoa crescer, óbvio, ela não vai valorizar, ela não vai ser um cristão sincero, ela não vai ter uma vida com Deus de consagração. Por quê? Porque ela entende que a religião dela é mera tradição comunicada pelos pais, que ela tolera até o momento que ela possa ter liberdade de fazer o que quiser de sua vida. E aí, isso foi alimentado desde quando? Aí vai chegar lá na frente, seu filho vai se desviar, sua filha vai para o mundo também, e você vai pôr a culpa em quem? Você vai pôr a culpa na igreja? Você vai pôr a culpa no professor da escola dominical? Então, o professor da escola dominical, nesse enfoque, ele tem que provocar, ele tem que confrontar, e ele tem que trazer essa abordagem, falar, olha, isso que apregoam por aí como dogma, como verdade absoluta, jamais foi, ok? Não tem essa autoridade, não tem esse respaldo, não tem esse peso. E aí nós podemos trazer à baila aqui pareceres de homens da ciência que contrastam com esse tipo de posicionamento. Homens da ciência que creem em Deus. Homens da ciência que entendem que é impossível, é uma condição sine qua non, a verdade da criação divina, condutora de todo esse processo de formação. Então, o corpo humano, a complexidade da carne humana,
ela não admite uma visão naturalista do surgimento randômico, do surgimento ao acaso, tá certo? Sem uma condução inteligente. E a gente precisa trazer essa ênfase, a gente precisa trazer esses subsídios, alimentar, né, os professores com esse subsídio, para que eles possam, então, comunicar isso em sala de aula, que vai ser a oportunidade que você vai ter. Muitas das vezes, um jovem que estava praticamente perdido dentro dessa visão secular, ele pode ser trazido de volta, tá certo? Há ali, muitas das vezes, uma reconciliação entre ele e Deus, acontecendo por causa da sua aula, acontecendo por causa da sua provocação. É por isso que eu quero trazer esse conteúdo aqui. Então, é extenso, esse vídeo vai ficar extenso, mas paciência. Se for útil para a sua vida, glória a Deus, tá ok? Então, primeiro, a dimensão material do corpo. A contribuição aqui da enciclopédia de Norman Geisler, esse grande servo de Deus que partiu para o Senhor, com certeza, né, vai receber uma grande coroa da parte de Deus por toda a contribuição que ele trouxe, né? Então, a enciclopédia de apologética, que é o que nós vamos fazer a leitura aqui, mas primeiro eu quero ler o texto da apostila, que diz, ó, a formação maravilhosa do corpo. A Bíblia relata a criação do corpo do ser humano, tá? Foi uma obra maravilhosa, poeticamente expressa nas palavras do rei Davi. Eu te louvarei, porque de um modo tão terrível... Aqui, continuando... uma obra maravilhosa. Eu te louvarei, porque de um modo tão terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. No mesmo salmo, o autor sagrado traz à memória a contemplação divina do corpo humano, ainda informe. Então, como Deus vê o ser humano dentro do ventre, ainda com uma massa informe. Deus já conhece, tá certo? Deus já está relacionado com esse ser, tá certo? Esse ser é passível da proteção. Agora, a proteção em relação a Deus. Então, Deus zela por esse ser. Deus tem amor por esse ser, tá ok? Há uma obra para se realizar na vida desse ser. Agora, muitas das vezes, os seres humanos atentam, né, contra esse ser. Os seres humanos não o protegem como deveriam proteger. E por isso haverá punição sobre aqueles que não os protegem. Haverá punição sobre os assassinatos de inocentes, tá certo? Aqueles que chamam de aborto, né? Então, haverá punição gravíssima sobre o assassinato de inocentes. Louve a Deus por sua maravilhosa criação. É inadmissível a questão da defesa do aborto. É inadmissível, porque existem diversos meios contraceptivos oferecidos na atualidade, tá certo? E existe aí a questão do estupro, mas diante dessa questão do estupro já existe o entendimento de que tem que ser prestado atendimento médico, e nesse atendimento médico já pode ser fornecido meios, né, de se precaver contra a gestação, tá ok? Mas em relação a esses diversos tipos, tentativa de implementação do aborto quase que a qualquer momento, tá ok? Por um mero capricho, porque a pessoa não quer se ver comprometida com o cuidado de um ser este que pode, inclusive, entregar a adoção e evitar seu assassinato. Então, não existe, é inadmissível a possibilidade de concordarmos com isso. Agora, em relação à mordomia do corpo, e falando aqui acerca dessa maravilhosa obra da criação, se não afirmarmos de uma forma importante a nossa crença na criação, se permitirmos a destruição do conceito de que o corpo humano foi criado por Deus, não teremos como esperar o cuidado, o zelo por este mesmo corpo. Haverá uma quebra de todo compromisso em relação à palavra de Deus. Haverá uma entrega desse corpo à licenciosidade, à promiscuidade, a todos os desejos carnais. E aí, com esse tipo de entrega, o resultado é a sociedade na qual nós estamos vivendo hoje. A destruição dessa sociedade. Como a sociedade está caminhando a passos largos para o caos, para a destruição. Exatamente porque tiraram Deus do coração dos homens. Porque destruíram o conceito do temor de Deus. Tá certo? Os homens hoje são irreverentes em relação à verdade de Deus. E por isso tem se destruído mutuamente. Tá certo? Esses conceitos naturalistas, evolucionistas e essa questão da seleção natural aplicada aí à sociedade humana, né? Como isso tem trazido destruição para a sociedade, a partir da mentalidade de pessoas
que não olham os outros como o seu próximo, mas sim como objetos que podem ser por ele usufruídos, podem ser aproveitados, né? Como uns se acham melhor que os outros e por isso podem matá-los, podem explorá-los, podem destruí-los, podem eliminá-los. Por quê? Porque não há propósito na vida, de acordo com algumas mentalidades. Porque não há Deus a se obedecer, porque não há inferno abaixo nem céu acima, né? Como os Beatles colocaram na sua música, né? Então, a partir desse tipo de conceito, o resultado é essa sociedade. Onde está o amor na sociedade? Onde está o respeito à autoridade? Certo? Onde está o cuidado pelas vidas? Não há. Por quê? Porque o conceito foi destruído. Uma vez que o conceito de Deus foi destruído, o conceito de temor a Deus, de temor a sua palavra foi destruído, tudo destrói, tudo cai juntamente. Então, a contribuição aqui da Enciclopédia de Apologética Cristã, que eu quero trazer, é a Enciclopédia de Apologética de Norman Geisler, na página 329, ele vai falar de evidências da inteligência. Então, veja só, uma defesa em relação ao conceito criacionista, o conceito no qual entendemos que, de fato, Deus é o autor, Deus é o criador, e sendo Deus o criador, temos um compromisso muito sério, tá certo, em relação a Deus, em relação à sua vontade, em relação à sua palavra. Vejam só. Falta evidência de uma causa natural da origem, mas haverá evidência positiva que indique uma causa inteligente da primeira vida? A chave para saber que tipo de causa está envolvida nas questões da origem é o princípio da analogia, uniformidade. Esse é um dos princípios fundamentais em qualquer compreensão científica do passado. A arqueologia utiliza, ao supor uma causa inteligente para os artefatos que podem ter se originado em civilizações passadas, o programa 7 analisa as ondas de rádio do cosmos em busca de vida extraterrestre, procurando algo que rompa com a uniformidade. O princípio da analogia, uniformidade, ao observar vez após vez que tipos de efeitos são produzidos pelas causas, podemos determinar qual tipo de causa é necessária para produzir vida. Sabemos que pedras redondas geralmente são causadas por leis naturais resultantes do movimento da água e da fricção. Sílex e obsidiana não se transformarão em lança ou flecha dessa forma. A única questão, então, é se uma célula viva é mais parecida com uma pedra redonda ou uma ponta de flecha. Qualquer pessoa que observe os rostos esculpidos dos presidentes no Monte Rushmore sabe que essas formas de pedra foram formadas por uma causa inteligente. Além de causas naturais jamais produzirem um tipo de informação específica demonstrada no Monte Rushmore, sabe-se também, pela observação repetida, que causas inteligentes realmente produzem esse tipo de especificidade. Complexidade específica indica uma causa inteligente. O tipo de evidência que indica uma causa inteligente para a vida é chamado complexidade específica. Carl Sagan disse que uma única mensagem do espaço sideral confirmaria sua crença de que há vida extraterrestre. Tal comunicação seria complexidade específica. Ou, para ser mais preciso, já que sabemos que mensagens complexas sempre resultam de causas inteligentes, só resta ver se uma célula viva contém mensagem complexa. Com a descoberta do código DNA de vida, a resposta é clara. Em toda a natureza, apenas células vivas têm mensagens complexas conhecidas por complexidade específica. Um pedaço de quartzo tem especificidade, mas não complexidade. A mensagem num cristal é repetitiva, como a mensagem a mensagem estrela, mensagem estrela, tudo junto. É uma cadeia de polímeros aleatórios, chamados polipeptídeos, tá ok? É complexa, mas não dá mensagem específica. Parece-se mais com, ele traz aqui diversas letras, tá ok? Todas juntas. F, G, P, I, Z, G, E, N, N, Y, A, T,
KPVNO. Não sei se isso é lido, não sei a que idioma pertence, então não me arriscaria a tentar ler isso aqui. Apenas uma célula viva tem especificidade e complexidade que não é repetitiva e que comunica uma mensagem ou função clara, tal como: esta frase tem um significado, logo, uma célula viva exige uma causa inteligente. A célula fala da vida simples e da vida complexa. Mesmo um organismo unicelular mais simples tem informação suficiente que, se escrita, daria um volume da Enciclopédia Britânica. Tá? Então, as informações presentes no DNA, mesmo de um ser unicelular, comporia, né, informações, o volume de informações comparáveis, né, à Enciclopédia Britânica. Uma mensagem clara e distinta, um projeto complexo, uma função específica, foi causada por uma forma de inteligência que interveio para impor à matéria natural limites que ela não assumiria sozinha. Alguns fenômenos naturais são organizados e surpreendentes, mas claramente causados por forças naturais. O Grande Canyon e as cataratas do Niágara exigem apenas as forças cegas do vento e da água para formá-los. Não se pode dizer o mesmo sobre o Monte Rushmore ou uma usina hidrelétrica. Eles requerem intervenção inteligente. Então, a confirmação da teoria da informação, mas eu creio que seja suficiente. Temos outras abordagens a fazer, então não pretendo ir tão longe aqui, mas acredito que essa pequena explicação aqui na enciclopédia de apologética mostra a diferença, né, entre algo produzido naturalmente, né, como ele trouxe aqui esses exemplos, né, e algo produzido por uma inteligência, como somente uma inteligência tem essa complexidade, né, tem especificidade e tem complexidade. Então, muitos seres têm até especificidade, são complexos, têm especificidade, né? Então, tem diversos elementos que são até surpreendentes, interessantes, né? Mas eles não têm essa complexidade dessas informações não repetitivas. Então ele fala acerca do Grande Canyon produzido por forças cegas. Então é surpreendente e interessante, mas é muito diferente você comparar esta formação natural com uma formação produto, fruto, né, de uma ação de inteligência, como ele cita esse monte no qual estão esculpidas as faces dos presidentes. Então as forças cegas não produziriam tal efeito. Tá? Então, se este efeito, né, produzido por essa inteligência já é surpreendente e já tem um abismo de comparação entre as forças cegas, imagine uma célula humana, com toda a sua complexidade, né, com toda a sua estrutura, né, com tudo aquilo que a compõe, né, até um ser unicelular, toda informação presente ali. É óbvio, e muitos cientistas chegaram a essa conclusão, por isso que eu vou colocar o vídeo do Dr. Enes, que ele é muito melhor do que eu para falar acerca disso, toda a linguagem que ele tem, toda a inteligência, né, a forma magistral com que ele explica acerca do testemunho natural de Deus. Essa é a Bíblia na natureza, ok? Então, essa Bíblia na natureza precisa ser lida para que as pessoas possam ser conscientizadas e, sendo conscientizadas, tomem uma atitude em relação às suas próprias vidas. Ao meu ver, isso é mordomia cristã. Esse é o enfoque importante do professor. Veja, na continuação, o vídeo já está extraordinariamente grande, estrutura do corpo humano, tá? A parte 2, você vai ver aqui diversas imagens, mostrando, né, essas diversas partes, componentes aí do sarx, do corpo humano, tá certo? A parte material dessa totalidade do ser, do corpo. E eu quero fazer aqui a leitura e trazer a outra contribuição. Tá? Quando estudamos a estrutura do corpo humano, percebemos quão maravilhosa foi a obra do Criador. Por exemplo, o organismo humano se constitui de 216 tecidos organizados no esqueleto. Este possui 206 ossos. O cérebro tem 1 trilhão de células nervosas e seus sinais trafegam ao longo dos nervos até um máximo de 360 km por hora. O corpo se constitui de 70% de água, tem 96.500 km de veias e artérias, 10 bilhões de vasos capilares, 100 trilhões de células. A estrutura humana revela uma complexidade que a teoria da evolução jamais explicará. Só uma mente onisciente e um ser infinitamente supremo
pode dar respostas lógicas à origem da vida e do homem. No princípio criou Deus os céus e a terra. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Tá? Então, quando a gente fala disso, voltando um pouco na questão da abordagem da cosmovisão cristã, o que você vai fazer com essa verdade? Você vai guardar ela para sua vida particular? Você vai fechar ela dentro de um quarto? Né? Você vai relegar ao seu mundo religioso? Ou você vai permitir que ela, de fato, torne-se uma cosmovisão ampla e dê resposta ao mundo, dê resposta às pessoas, tá ok? Ela se manifeste, de fato, e produza nas pessoas aquilo para o qual foi lançada por Deus, né? A palavra de Deus que foi nos entregue, foi nos comunicada para que ela, de fato, surta o efeito, né? Para o qual foi enviada, que é a glória de Deus, né? Que é, de fato, a condução da humanidade. A condução da humanidade é a vontade perfeita de Deus, é o projeto, é o plano perfeito de Deus. Então, a cosmovisão cristã é isso, é uma resposta ao mundo. E a cosmovisão cristã olha para essa realidade, tá certo? E aqueles que têm se graduado nesse conhecimento científico e que não têm fechado sua mente à realidade que esse mesmo mundo lhe comunica, tem chegado à declaração de que, de fato, a natureza nos fala acerca de Deus. A natureza nos fala acerca da obra desta inteligência condutora. Tá, ok? Então, a própria constituição do corpo humano nos diz que uma inteligência trabalhou aqui. Uma inteligência construiu esse corpo, né? Essa coisa extraordinária que é o corpo humano. E aí, dentro desse viés, é que eu quero trazer essa outra contribuição. Tá? A contribuição do dicionário, tá? Dicionário de Cristianismo e Ciência. Dicionário de Cristianismo e Ciência. A editora, como eu já falei, é a editora Thomas Nelson. Vamos lá para a página 293. O verbete é Evolução Humana, Teoria da Origem Única. Vamos fazer uma breve leitura aqui na introdução, tá? Como diz aqui, introdução. Como podemos entender quem somos e de onde viemos? Qual é a natureza do ser, do nosso ser? Nos últimos séculos, essas questões eram do domínio da filosofia ou da religião. Mas nos últimos 150 anos, os cientistas afirmaram que as novas informações provenientes da paleontologia e da biologia superam e até eliminam respostas antigas. Alguns chegam a afirmar que as respostas antigas são prejudiciais. Dawkins, 2006. Veja a visão secular tomando todo o espaço. Né? Ela não se contenta a dizer que é uma teoria. Ela começa a se afirmar como verdade absoluta. Tá, ok? Eliminando, então, a sua cosmovisão cristã que você deixou dentro de casa, que você deixou dentro da igreja. Quando você abre espaço, o inimigo, obviamente, vai agradecer e vai tomar e vai tentar dominar tudo. Tá, ok? É isso que o secularismo faz em relação à cosmovisão cristã. Ele tenta eliminá-lo, destruí-lo, ridicularizá-lo ou mantê-lo preso dentro de um único espaço de atuação, um espaço particular. Lidar com nossas origens biológicas tornou-se, assim, um assunto particularmente repleto de desafios. A cosmologia pode ser usada para apoiar uma visão teísta das origens, Richard e Gonzalez. E o mesmo pode ser dito da química e da astrobiologia, Denton. A biologia, no entanto, apresenta um desafio muito maior. Os dados biológicos que tratam de nossas origens devem, portanto, ser examinados criticamente e não serem tomados automaticamente como levando a uma única conclusão. Existem 4 posições possíveis que podemos tomar em relação às nossas origens. Estamos aqui como resultado de um processo estritamente naturalista não guiado. Tá? Primeiro, processo naturalista não guiado, ao acaso, randômico, né? 2. Somos o produto de um processo evolutivo guiado, porém indetectável. Então, segunda visão. Processo evolutivo guiado, porém indetectável. 3. Somos o resultado de um processo guiado e detectável que usou origem comum.
que usou origem comum. 4. Não somos produtos de origem comum e, de fato, podemos ter uma origem única. Não somos produtos de origem comum e, de fato, podemos ter uma origem única. Para distinguir entre esses pontos de vista, devemos primeiro considerar um mecanismo puramente naturalista. Para distinguir entre esses pontos de vista, devemos primeiro considerar se um mecanismo puramente naturalista de evolução é capaz de produzir o que vemos na vida hoje. Se o naturalismo de fato poderia produzir isso. Vamos ver. As teorias evolutivas atuais incluem a teoria evolutiva padrão, tá? Auto-organização, engenharia genética natural, estruturalismo ou alguma forma de epigenética hereditária. Dawkins, Benton, Kaufman, Pigliucci, Salter e Shapiro. Existem algumas sobreposições entre as teorias mencionadas. Por exemplo, um estruturalista pode considerar processos emergentes ou auto-organizados parte do estruturalismo. E ele pode ou não apoiar o design inteligente. Igualmente, com a engenharia genética natural e epigenética, a postura de um cientista particular depende em grande medida de seus pressupostos filosóficos. Isso aqui eu achei fundamental, tá, ok? Também a abordagem da Nancy Pearcey. Aqueles que se alegam neutros, tá, ok? Essa pretensa neutralidade, se examinada a fundo, ela vai conduzir a uma verdade absoluta, um pressuposto, né, de uma verdade absoluta. Então, se você vai por uma linha materialista, tá? Uma linha de uma análise materialista apenas. Se você retornar, né, nessa análise materialista, você vai chegar à declaração de um determinado pensador que é admitida por aquele que segue essa linha de filosofia como verdade absoluta. Então, para um materialista, Karl Marx é a Bíblia, é o seu Deus. E ele não vai escrutinar tudo aquilo que foi dito por Karl Marx. Okay? Ele vai, muitas das vezes, aceitar alguns pareceres, aceitar alguns pontos de vista, aceitar algumas posições como a sua própria verdade. Então, na verdade, todos os pontos de vista são cosmovisões e todos estão fundamentados numa verdade absoluta. Então, a questão não são as evidências, mas a questão principal é a interpretação da evidência. Então, qual é a interpretação que determinado cientista trará sobre as evidências de sua pesquisa? Vai depender de sua filosofia. Então, a sua filosofia que dirá, tá certo? Como ele tem que pensar acerca daquela evidência. E assim temos, quando nos deparamos com os diversos pareceres da vida, estamos nos deparando com diferentes cosmovisões, apenas isso. Tá, ok? A cosmovisão cristã, ela pode ser colocada, né, pode ser também pronunciada, pode também atuar dentro desse mundo, tá certo? Juntamente com as demais, e assim mostrar de fato quem está dizendo a verdade, quem é eficiente, ou pode ser escondida e abrir espaço para as demais se manifestarem e até a destruírem. Tá, ok? Então essa é a falácia aí da dicotomia entre secular e sagrado. Tá? Simplesmente fechar o sagrado dentro de um quarto e deixar que o secular domine. E é isso que está destruindo a mente de muitas pessoas, criando muitos céticos que não têm mais a capacidade de crer em Deus, tá certo? Crer na sua palavra e ter uma vida espiritual sadia, verdadeira, né? E exercer mordomia sobre seu corpo. Então a destruição vem daí, vem de muito esse domínio total do pensamento do âmbito secular. Mutação e seleção não guiadas são suficientes? A página 294. Muitos cientistas agora reconhecem a insuficiência da clássica história darwiniana para explicar o aparecimento de novas características ou inovações na história da vida. Eles percebem que a história tradicional da genética populacional, mais sobre isso daqui a pouco, não pode explicar a chegada do mais apto, nem a sobrevivência do mais apto, né? Pressupostos aí dessa evolução das espécies, né? Eles reconhecem a insuficiência do darwinismo, porque sabem que a conta não fecha. As mutações surgem a uma taxa específica
e são propagadas de geração em geração, de modo que o número de gerações e o tamanho da população limitam quantas mutações podem se acumular. Então, há a questão de essas mutações persistirem e se tornarem fixas, universais, na população. Em pequenas populações como a nossa, as mutações provavelmente estarão perdidas e terão de repetir muitas vezes antes de se manter, apenas por causa de efeitos aleatórios. Uma mutação neutra específica pode ter que surgir muitas vezes antes de se estabelecer na população. Com base nesses fatores, pode-se estimar quantos anos levaria para se adquirir mutações específicas. Em um caso particular, vários geneticistas de população examinaram quanto tempo demoraria para desenvolver um local de ligação de DNA, quanto tempo demoraria para desenvolver um local de ligação de DNA, um pequeno trecho de DNA que regula a quantidade de produto que o gene vizinho produz. Este é um problema sério para a evolução darwiniana. A evolução dos locais de ligação é o principal caminho proposto para a evolução das novas formas de animais ou plantas. Uma estimativa de um artigo recente usando simulações numéricas é de 1,5 milhão de anos. Sanford, em 2015. Nosso tempo de divergência estimado dos chimpanzés, o tempo em que compartilhamos um antepassado comum com os chimpanzés, é de 6 milhões de anos.